olhando para esse trechinho de Gênesis 26. Gênesis 26, 4, dizendo, olha, Isaac, Deus falando para Isaac, olha, através da sua descendência, da sua linhagem, todas as famílias da terra serão abençoadas. E a pergunta que nós levantamos foi a seguinte: como isso iria acontecer? Como, através da descendência de Isaac, todas as famílias da terra seriam abençoadas? E a resposta para essa pergunta está na carta aos Gálatas. É o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, que responde a essa pergunta. Vejam Gálatas 3, versículo 8. Esse texto é muito importante porque está conectado com o texto que estamos estudando. Diz assim, Gálatas 3, 8. Ora, vejam com atenção. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Como? Como Deus anunciou o Evangelho? Como Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão? Quando Deus falou do Evangelho para Abraão? Quando Deus falou do Evangelho para Isaac? Quando Deus mencionou, quando Deus fez alusão ao Evangelho para os patriarcas? Quando Deus fez essas alusões, o texto prossegue e fala, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão dizendo, em ti serão abençoados todos os povos. Então aqui nós aprendemos, os povos seriam abençoados por meio do Evangelho. Mas o que o Evangelho tem que ver com a descendência de Isaac? Muito simples. O Senhor Jesus é israelita. E Isaac foi o pai de Jacó. Jacó é o pai da nação de Israel. A partir de Jacó nasceu Judá, da tribo de Judá nasceu o rei Davi, e o rei Davi, os seus descendentes, o principal deles é o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da descendência de Isaac, todas as nações foram abençoadas. Como? Por meio de um descendente de Isaac, Jesus, que trouxe o Evangelho a todas as nações. Por quê? Nós somos crentes hoje porque conhecemos o Evangelho, porque o Evangelho se tornou real na história. O Senhor Jesus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus. Tudo isso compõe o Evangelho. Essas coisas todas aconteceram. Nós cremos, nós não somos judeus, mas nós cremos nessas coisas, cremos nessa mensagem, somos salvos, somos abençoados por isso sem sermos judeus, sendo pessoas de todas as nações, sendo descendentes de várias raças. Como isso pôde acontecer? O texto de Gênesis 26 mostra. Deus levantou uma família. Deus levantou uma linhagem. E essa linhagem foi tendo seguimento ao longo dos séculos. Deus levantou Abraão. E depois o seu filho Isaac. Ele teve vários filhos, mas ele escolheu Isaac para dar continuidade às suas promessas. Depois de Isaac, Jacó. Depois de Jacó, Judá. Depois de Judá, a linhagem... o rei Davi, da tribo de Judá, e finalmente o Senhor Jesus Cristo, que nasceu neste mundo e trouxe o Evangelho e perfez a mensagem evangélica. Foi desse modo que todas as famílias da terra foram abençoadas por meio da descendência de Isaac. Muito bem, nós olhamos para esse versículo, o versículo 4 de Gênesis 26, e percebemos aqui essa repetição, a repetição da promessa, a promessa renovada por Deus. E isso nos atinge, isso se relaciona conosco. O que é dito aqui, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, isso se cumpre em nós. Nós somos o cumprimento disso. Nós fazemos parte das nações que foram abençoadas pela descendência de Isaac.
essas últimas linhas do versículo 4 se cumprem em nós. Então esse capítulo 26, é extremamente importante ele ter acontecido. Essa teofania ter ocorrido. Essa teofania ter tido lugar no tempo, na história, no espaço. Foi muito importante isso. Por quê? Porque essas palavras se cumpriram em nós. Nós somos as nações abençoadas por meio da descendência de Isaac. Nós somos. O Evangelho nos atingiu. O Evangelho nos alcançou. Nós somos abençoados pela justificação por meio da fé aí em Cristo, na mensagem do Evangelho. E com isso então, essa promessa se cumpriu em nós.